E sua visão do jogo, sua vez agora. Vamos lá. Vamos trazer aqui um pouquinho do que eu vi desse Cruzeiro e Flamengo. Todo mundo sabe que eu sou clubista e não é pouco, não. Mas eu achei o Cruzeiro muito melhor que o Flamengo ontem. De verdade. Essa história de posse de bola a gente já conhece do Cruzeiro aí há muito tempo. O time teve 66, 68% de posse de bola, acha que tem um jogo controlado, mas na verdade o jogo está nas mãos do Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma transição mais rápida, o Cruzeiro é mais objetivo, o Cruzeiro teve mais oportunidades, o Cruzeiro teve, ao modo Leonardo Jardim, o controle da partida. O primeiro tempo foi muito brigado. É óbvio que um Cruzeiro e Flamengo com 70 mil pessoas no Maracanã vai ser um jogo brigado. Isso aí não tem... Em primeiro tempo, né, foi aquele... Não, o jogador espirrava ou peidava, tomava amarelo, né? A chinela tava cantando, né? E é jogo, aquilo é jogo de disputa por liderança e muita disputa, e o Cruzeiro muito intenso, a entrega muito grande dos jogadores do Cruzeiro. A gente costuma dizer isso, que o Cruzeiro jogando a maneira de Cruzeiro e Leonardo Jardim, ele é carne de pescoço em qualquer estádio do Brasil e da América do Sul. Isso não é ser clubista ou exagerado, não. O Cruzeiro consegue vencer o Botafogo no Engenhão, consegue quase, né, vencer o Flamengo no Maracanã, vai ser adversário duro pro Palmeiras no Allianz Parque, como foi para os dois aqui dentro do Mineirão. Então o Cruzeiro tem essa capacidade de competir muito. Um Cruzeiro muito intenso, marcação, aquela marcação sincronizada, até sem o Wanderson ontem. Você vê que o bloco alto, a linha alta do Cruzeiro, quando sobe, ela complica demais a saída de bola do adversário. Algumas vezes o Jorginho, que tem um bom passe, teve que ir lá atrás tentar buscar uma bola, e teve uma bola que ele tentou sair, e depois ele pediu o apoio da torcida do Flamengo, porque o Cruzeiro é uma marcação muito bem sincronizada, muito bem feita lá na frente, e o Leonardo Jardim teve uma sacada de mestre, coisa que ele é, né? O Cruzeiro... Na saída do Wanderson, ele colocou o Matheus Henrique para povoar o meio-campo. E como você disse aqui no início, né? Ele pegou o Flamengo com esses jogadores que são tecnicamente muito bons, mas que não tem esse volume todo em relação de jogar e também marcar, né? O Cruzeiro conseguiu fechar o meio de campo, fazendo o primeiro tempo muito bom, na minha visão, de briga, e o segundo tempo que o Cruzeiro também mereceu a vitória, tanto é que para muita gente o melhor jogador em campo, você falou aí mais cedo, que o Rossi foi eleito em alguns lugares como o melhor jogador em campo. Quando o goleiro do adversário é eleito o melhor em campo fora de casa, na casa dele, o Cruzeiro jogando fora de casa, é sinal que a coisa aconteceu, né, Fabrício? E o modelo de jogo do Jardim hoje foi mais uma vez nítido, Big. Você viu que o Cruzeiro faz a marcação alta na saída de bola, povoou o meio. Quando o Flamengo chegava na defesa do Cruzeiro, o Cruzeiro marcava em bloco sem desesperar. O Cruzeiro, ele adianta muito as suas linhas para estar empurrando o adversário e não teve. E quem achou que o Cruzeiro não ia fazer isso com o Flamengo, fez, por causa da qualidade técnica individual de praticamente todos os jogadores. O Cruzeiro, o jogador do Cruzeiro, o time do Cruzeiro cagou e andou para quem que estava jogando, fez a mesma estratégia. E para comprovar a estratégia do modelo de jogo do Jardim, que eu já mencionei aqui algumas vezes, que o Jardim tá, falar novamente, cagando e andando, os números, questionamento de posse de bola, o Cruzeiro já tem 28%, 35%, 55% de posse de bola, o que ele quer é menos tempo de bola para ter uma transição rápida e chegar no gol do adversário. Ponto. E o Cruzeiro, isso, naquele segundo tempo, Bic, depois, se eu não me engano, uns 10 minutos, se eu não me engano, foi uns 15 minutos que o Cruzeiro quase fez gol. O Cruzeiro foi com 3 jogadores contra 5, 6 a defesa do Flamengo e o Rossi defendeu. Foi muito rápido a transição do Cruzeiro, aquela tabelinha com o Caio Jorge e o Matheus Pereira 2 vezes, se eu não me engano, Matheus Pereira com Matheus Henrique, foi 3 defesas do Rossi no segundo tempo em 15 minutos, numa transição tão rápida do Cruzeiro, que foi praticamente 5 contra 3 ou 6 contra 3 do Cruzeiro, e o Cruzeiro quase marcou com 3 defesas do Rossi. O Cruzeiro é isso aí. Ele é eficiente, ele é eficaz, e eu vou colocar mais 2 palavras hoje. O Cruzeiro, ele é frio e calculista. E frio, calculista e muito bem treinado, né, Fabrício? Muito bem treinado. E outra coisa que cara, você tem que exaltar também, Fabrício, apesar do elenco do Flamengo ser um elenco que a gente conhece, robusto, né? O Felipe Luiz tem opção pra danar, mas um duelo tático também ontem, né? Não. Dos 2 treinadores. Eu acompanho muito o pós-jogos, a entrevista dos técnicos, o Big. E falando isso, até exaltar aqui
ou quem que gosta de acompanhar e não pode assistir a coletiva do técnico, acompanhar o Twitter do jornalista Mike Costa. Hoje ele trabalha lá em Itatiaia. Ele cobre hoje a parte política da cidade, né? Mas ele não deixa acompanhar a parte de futebol. Quem quiser, acabou o jogo, entra no Twitter do cara, ele é fera. E o Mike já foi... O Mike, fenômeno. Ele é foda. Fenômeno. Ih, deu TDAH aqui. Ih, seu Valdir chegou? Chegou. O que você tinha perguntado? Do duelo tático. Lembrei. O Felipe Luiz, ele deu uma entrevista, falou que o duelo do Cruzeiro e Flamengo foi duelo europeu. Duelo tático, intensidade, taticamente, estudado né? E foi mesmo, muito cara. intenso, cara. Foi mesmo. É um jogo, é tipo de jogo que você vende na Europa fácil. O Campeonato Brasileiro tá entregando um nível desse. Foi ontem. Sério mesmo. Eu sei que muita gente vai achar o Felipe Luiz um treinador ainda jovem e tal, mas foi um duelo tático que o Leonardo Jardim, que é um cara muito capacitado, né? Conseguiu também neutralizar, né, as forças do Flamengo, né, o que o Flamengo tem de melhor, e inteligentemente também ele escalou um cara que eu quero falar especificamente dele. Eu coloquei aqui, viu, Fabrício? Eu às vezes atropelo a pauta, mas dessa vez eu não vou não. Cara, eu queria exaltar aqui, depois da lesão, antes da lesão, o Cruzeiro jogava mal e ele era o melhor do time. Depois da lesão, ele voltou, teve bons momentos, mas precisando mais de minutos, lógico, pegar ritmo, falhou no segundo gol contra o Vasco, mas vai ser difícil tirar um homem do time de novo, hein, Fabrício? Matheus Henrique, rapaz. Matheus Henrique. Pequeno gigante. Jogou muito. Ó, Fabrício, jogou ele teve muita aquela bola. infelicidade no jogo contra o Vasco. Vasco. Ele tava entrando ali. Não, ele não tinha respirado 3 vezes, Mick. Não tinha, isso aí. E também tirar a qualidade ali do lateral direito, Paulo Henrique, que era um baita lateral direito. Ele foi muito rápido e foi inteligente. E isso acontece. Falhas acontecem. Mas o Matheus Henrique, pra mim, também foi um dos melhores em campo na partida contra o Bahia. Também. Acho que foi Bahia. O Matheus Henrique jogou bola demais, cara. Eu só sei que ontem eu vi o Matheus Henrique de novo. Aquele Matheus Henrique, né, cara? Eu debatia com a galera, eu falei, o Matheus Henrique, cara, se ele era o melhor do time quando o time não jogava, e agora que o time tá encaixado, ele não vai jogar? Você dá ritmo ao cara. Pô, o jogo no Maracanã, o Matheus Henrique, pequenininho, o pequeno gigante, que eu vou chamar a partir de agora o Matheus Henrique, porque que partida. E eu vou falar uma coisa aqui, quando o Matheus Henrique, o Cruzeiro voando, né, tinha aquela dúvida, Matheus Henrique, e aí, Matheus Henrique ou Christian? Eu falava, Matheus Henrique tem que comer muita bola pra tirar a vaga do Christian, que o Christian é o motorzinho do Cruzeiro. Falei, né? Continua sendo. Mas hoje eu acho que a partir desse jogo contra o Bahia e o que o Matheus Henrique mostrou contra o Flamengo, vai ter uma briga muito sadia pra essa posição. Isso. Sabe por que eu fico satisfeito, Fabrício? Porque hoje a gente tem opção. Exatamente. Você lembra aqui? O elenco do Cruzeiro é... Como é que é ele... enxuto, curto, limitado. E hoje o Cruzeiro, por exemplo, ontem ficou fora o Wanderson, entrou o Matheus Henrique. Aí sai o Christian, entra Sinisterra. Aí se o Sinisterra ou um ou outro não funciona, tem um Arroio. O Caio Jorge cansou, tem Gabigol. Fabrício. E não é só Não dá mais pra gente falar que o elenco do... Eu já não falava, né? Mas o elenco do Cruzeiro tem... E não é só no papel, né, Big? São características diferentes. A gente já debateu aqui porque vou dar um exemplo, um jogo aí que o Cruzeiro teve dificuldades no momento. Vou pegar um jogo do Corinthians, Cruzeiro e Corinthians. O Cruzeiro olhava pro banco, um exemplo, tinha o Matheus Henrique. Entrava no lugar, ele não elevava o nível, porque o Cruzeiro estava com o nível todo alto. E era a mesma característica. Vou dar um exemplo, do Wanderson, de uma coisa. Olhava pro Gabigol, não elevava o nível e não mudava a característica do time. Hoje, quando o Cruzeiro precisar, ele olha para o banco, ele tem um Sinisterra que faz o mesmo jogo do Wanderson, não vai ter aquela recomposição que o Wanderson tem para ajudar ali o Kaique na defesa, mas ofensivamente ele vai dar muito mais qualidade. É uma característica diferente. A gente olha para o banco, tem o Christian ali, que faz o duplinho com o Willian ali pro lado direito. Hoje você tem um Arroio para dar mais dar mais amplitude pro lado direito, que aquele jogo contra o Bahia, quando a gente virou, foi um exemplo disso. Me fala um jogo que o Cruzeiro fez um gol ali, com aquele lado direito tabelando bonito, aquele lado não tinha. Hoje a gente tem a característica do Arroio, também, nesse ponto. Aí a gente tem um Gabigol, que pode hoje
Igual eu falei, não mudou a característica. Você pode ser um 9, pode ser ali do Matheus Henrique. Então hoje a gente tem opções, cara. Tem. Dentro de um aperto dentro do jogo, o Jardim hoje ele pode mudar a estratégia dele. Exatamente. E ontem a gente viu o lateral direito, esse menino Cauã Moraes, trocou a personalidade gigantesca Você também, viu, né, cara? Parecendo que tá jogando no campinho ali do lado de casa. Tá doido Maracanã. Dentro do Maracanã, é. Você tá doido. E ele provavelmente vai ser titular agora, né? Contra o Sport, que o Fagner ainda tá já dando notícia que ele vai estar na, O Willian expulso, tá né? na transição. É ele, né? É, tá na transição e o Cauã ele vai.